Bom, gente, boa noite. Mais uma vez estamos de volta. Hoje, segunda-feira, excepcionalmente, dia 18 de janeiro de 2021. Esta semana teremos 2 estudos. Na próxima sexta-feira também estaremos realizando estudo, voltando ao dia de forma normal, uma vez por semana. Ou seja, hoje estamos substituindo a sexta-feira que foi adiada. Bem, muita gente esta semana, a quantidade de muita gente se aderiu à Rede do Bem, e muitas delas sem as informações básicas necessárias. Elas praticamente nem sabem o que é a Rede do Bem. Mas até aí não tem importância, porque à medida que nós formos estudando, mesmo pegando o bonde e andando, se vai entendendo, principalmente pelas necessidades dos assuntos. O que é que nós estamos realmente fazendo com estes estudos? Estamos falando sobre a transição planetária. O planeta, todos nós estamos sabendo o que é que está acontecendo, mesmo que não saibamos tudo, mas estamos enfrentando nossos momentos bons, agradáveis, mas ao mesmo tempo os nossos momentos desafortunados, e que nos chama a necessidade urgente de algumas determinadas novas posturas. É claro que nós estamos tratando e falando de nós aqui, nosso assunto aqui, ou de nosso trabalho aqui. Mas isso está acontecendo com milhares e milhares de outras pessoas que também tomaram a decisão, fizeram a escolha, aceitaram assumir, pegaram nas mãos de Jesus e estão decidindo assumir esse procedimento de dar informações àqueles que não têm e que estão precisando acordar. Naturalmente que nós também estamos, à medida que estamos fazendo isso, estamos acordando também. Nem todos que estão imbuídos dessas informações, ou de passar essas informações, eles estão isentos de também estarem enquadrados nas necessidades. Bem, o que nós temos estudado nos últimos dias de dezembro, iniciado esse ano, envolve o perispírito. Tratamos algumas coisas na semana passada, ou na semana anterior, aliás, e dissemos alguma coisa que é uma situação, o que é uma informação importante. É que nós estudamos regularmente sobre a luz do Espírito Ramatiz, Kardec, alguns outros, São Germain, ou Dr. Bezerra de Menezes, Dr. Espanhol, qualquer um que seja, todos estão na mesma tropa da luz. Nós temos estudado, um dos nossos assuntos tem sido a origem oculta das doenças. De forma mais direta, o câncer, mas isso envolve todas as doenças. Porém, chegamos num patamar, num ponto, onde é necessário ou foi necessário que parássemos um pouquinho para adentrar numa particularidade que nos leva de forma racional e de forma mais entendível o que nós estamos estudando a respeito da origem oculta das doenças. Até então nós estávamos falando sem ter esse conhecimento, ou seja, sem ter este assunto como parte do palco do teatro, da vida. E agora nós estamos estudando uma particularidade da particularidade, que é o bendito perispírito. Ele tem uma importância fundamental que nós iniciamos os nossos estudos. E
o que é que, qual é a participação desse perispírito, o que importância tem dentro no teatro, no palco. Então nós demos numa semana anterior o exemplo do seguinte: nós temos um livro a ler, e se nós pegarmos esse livro, abrirmos o livro, lermos a introdução e lermos o último capítulo do livro, o que é que nós teremos entendido do livro? Nada. Nada. Perdemos tudo. Por quê? Porque exatamente o complemento, ou o que completa estes complementos, é exatamente o meio do livro. E é o que nós estamos fazendo. Nós estamos fazendo aqui com isso. É claro que nós não esquecemos nossa prece, não, mas nós vamos fazê-la ainda. Nós, creio que está aqui um pouquinho, nós estamos fazendo o quê? Olha aqui, isso aqui, Deus, para quem não viu ainda, eu espero que estejam vendo bem, Deus e Deus, aqui. Então, isto aqui é o meio do livro. A introdução e o capítulo final está aqui. O meio está aqui. E nós estamos destrinchando o meio do livro. É claro que neste meio do livro existem infinitas particularidades. Dentre essas infinitas particularidades, estamos aqui tendo conhecimento, e o nosso conhecimento está sendo direcionado em função de algo chamado de perispírito, que é o que nos interessa neste momento. Levando em consideração que nós estamos estudando na parte científica, na parte do conhecimento, a origem oculta das doenças, porém o perispírito tem uma importância muito grande na nossa existência. Ok? Nós vamos ver algumas coisas mais a respeito já já. É claro que também neste meio aqui, está a transição planetária. Não a transição planetária da Terra, mas também a da Terra. É a transição planetária, poderíamos colocar no plural. As transições planetárias de todos os universos. Poderíamos colocar as transições universais também. Tudo está em constante movimento. E isso aqui é o meio do livro também. Dentro do meio do livro está cá a parte da fé, confiança plena em Deus. E nós temos que estar espertos para sabermos e lembrarmos o que é fé. Não vou nem perguntar a Asca, porque a Asca já está azeda de eu perguntar isso a ela e ela falar a mesma coisa. Então, quem não sabe vai ter que procurar saber. Bem, baseado no fato que nós estamos estudando o perispírito, nós vamos pegar a carona mais uma vez, fazer a nossa prece para iniciarmos e pegar a carona com o espírito Atanagildo, que foi introduzido pelo espírito Ramatiz, para que nos dê orientações a respeito do que vem a ser e das funções, porque nós estamos, na realidade, estudando. Olha o que é que nós estamos estudando. Nós estamos estudando noções sobre o perispírito. Noções, nós não estamos estudando tudo sobre o perispírito. Isso aí tem coisa que ninguém sabe ainda. Noções sobre o perispírito e suas delicadas funções. Só que nós vamos iniciar com uma outra coisa e depois é que nós adentraremos ao perispírito. Porém, vamos para a nossa prece, que não é a outra coisa, isso é fundamental. Ok? Pai, Mãe, Vida, te agradecemos por mais este momento. Te agradecemos por estarmos recebendo novas instruções, por fazer de nós seres mais preparados para novas escolhas. Permite, Senhor,
que estejamos abertos à porta estreita, porque é o que queremos. Permite que estejam conosco nossos anjos de guarda e todos aqueles irmãos, sejam espaciais, intraterrestres, da erraticidade, que podem nos ajudar a crescer e a fazer as nossas decisões mais sábias. Abençoa, Senhor, aos irmãos que estão aqui no invisível, em tratamento e em estudo, mas também aquele que está nesse momento assistindo o vídeo, ouvindo o vídeo, ouvindo apenas o áudio, no momento agora, sendo abençoado por novas energias que o faz mais pacífico, mais tranquilo, e pensar que pode, em breve, realmente, verdadeiramente, iniciar o processo de transmutação para avançar na transição. A transição do corpo, da alma e da vida. Sendo assim, damos por iniciado o nosso humilde estudo na noite de hoje. Jesus sempre, Jesus sempre, Jesus sempre. Muito bem. Nós vamos deixar para tratar do perispírito no segundo momento. Neste momento de muita conturbação, pelo qual todos nós estamos envolvidos, todos, do mais evoluído ao menos evoluído no momento, todos estão no mesmo saco de farinha, como fosse saco de farinha, tá? Todos fazem parte do mesmo saco de farinha e têm que se manifestar, não podem se esconder. Não chegamos num momento onde não existe muro para ficar em cima. Nós temos que decidir, ou eu vou para a esquerda, ou eu vou para a direita. Mas ficar em cima do muro não pode. É como se fosse aquele pau de sebo. O muro é escorregadio, se você ficar em cima, você vai cair na sorte para um lado ou para o outro. Melhor do que ficar em cima do muro é você escolher qual lado que vai querer estar. Então, nós perguntamos para você já escolheu o seu lado? E aí? O que é que você quer para você mesmo? Dentro das suas dificuldades, naturalmente, mas também das suas bonanças. Mas o que é que você quer? Seja honesto consigo próprio, consigo própria, ou consigo próprio, consigo mesmo. Bem, por conta disso tudo, nós temos tido uma dificuldade muito grande. E nesta dificuldade nós vamos usar o presente que nos foi dado por Allan Kardec em 1862, através de um espírito que se comunicou, não posso afirmar que foi através dele, mas que nos passou uma mensagem que nós vamos interpretá-la, nós vamos utilizá-la porque é de grande interesse para cada um de nós e que cada um se coloque na situação, se você está passando realmente por isso ou se você não está nisso, pouco importa. Acontece que a grande maioria do mundo está. O nosso assunto está no livro chamado de O Evangelho segundo o Espiritismo, está lá no capítulo 14. O capítulo 14 deste livro trata
do seguinte tema: honrai vosso pai e vossa mãe. O subtítulo, que é o que nos interessa nesse momento, chama-se A Ingratidão dos Filhos e os Laços de Família. Vamos ver o que foi que este Espírito nos agraciou, para que nós possamos entender o que é que está nos acontecendo e nos acontece. Deixar a tampa lá de fora. Não devia nem ter deixado a marca da lei. Eu vou fazer propaganda, ninguém está me pagando nada para fazer propaganda. Bom, ele começa assim. Nós vamos analisando. Hein? A ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo. Revolta sempre os corações honestos. Mas a dos filhos com relação aos pais tem um caráter ainda mais odioso. É sob esse ponto de vista, especialmente, que vamos encará-la para lhe analisar as causas e os efeitos. Aqui, como por toda parte, o Espiritismo veio lançar luz sobre um dos problemas do coração humano. Bom, nós vamos ver por que obrigatoriamente nós não tínhamos como retirar esta palavra Espiritismo, porque foi o Espiritismo, é o Espiritismo quem nos trouxe esse tipo de informação que outro segmento não teria condições de nos trazer por não estar envolvido com ou ter se desenvolvido ou ter estudado, aprofundado o lado da comunicabilidade entre o mundo invisível e o mundo visível. Coisas que já todo mundo sabe, só um cego é que não aceita e está aí falando. Hoje é natural. Né? Como tudo, no início esbarra e existe a tropa do contra, mas com o tempo ninguém consegue derrubar verdades e a coisa vai, e daqui a pouco até a tropa do contra é a favor, porque não tem como contestar fatos. Fatos não podem ser contestados, porque eles estão ali. E é isso que tem ocorrido. Bom, se no lugar do Espiritismo aqui fosse catolicismo, eu iria dizer catolicismo, ou protestantismo, ou budismo, ou judaísmo, qualquer um. Mas tem. Espiritismo. Quando o Espírito, então, entrando na questão agora de forma direta. Quando o Espírito deixa a Terra, nós encarnados deixamos a Terra, carrega consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza e vai para o espaço se aperfeiçoando ou ficando estacionário até que queira ver a luz. Entendeu o que isso quer dizer? É que quando nós morremos, nós deixamos para trás apenas a energia densa, a carne, a matéria, e isso fica para trás. E isso vai do pó veio para o pó vai. São átomos que estão aqui, átomos que vieram do pó e agora voltam. Mas o Espírito, ele é eterno. E ele continua a jornada, ele não morre, então ele continua a jornada dele. E ele vai para o invisível, como no exemplo. Ok? E estando no invisível, ou seja, vai para o invisível e carrega consigo todos os seus bons atributos desta existência e de todas as outras, ele continua com elas, mas ele carrega também os ruins, os maus atributos. Então, bebeu, fumou, usou drogas, matou, suicidou-se,
São mais coisas, mais M-A, acento agudo S, mas de mal, mas coisas que ele carrega. E ele carregando isso, ele fica estacionário, coisas assim fica estacionário, ele não progride, porque ele precisa reeducar isso daí, reequilibrar. Mas muitos vão se aperfeiçoando, eles carregam todas as informações. Ora, se você dedicou na sua existência a ter mais conhecimentos, está ali a ciência, mais conhecimentos, mesmo com dificuldades, mas há conhecimento. Quantas pessoas estão aí nas lavouras, nos sítios, tal, pobrezinhos, tal, mas vivendo ali, tem mais sabedoria do que eu, que não sei nada. Eu estou na cidade, eu estou aqui, olha, eu sou um cidadão, estou aqui e tal, mas quando chega lá no sítio, não sei nada. Lá dentro tem uma inteligência natural. E quando se chega do outro lado, tudo aflora, tudo volta. E aí nós veremos quem tem luz e quem não tem luz naquele momento. Continuando. Alguns, pois, partiram carregando consigo ódios poderosos e desejos de vinganças insatisfeitos. Mas há alguns, não é A de H não, dá A de existir não, mas há alguns destes, mais avançados que os outros, é permitido entrever um canto da verdade. Então, como nós vimos anteriormente, alguns destes, por alguns motivos, é permitido que eles consigam ver verdades. Uns tracinhos, umas fagulhas de verdades dele próprio e de outros. Eles reconhecem o funesto efeito de suas paixões. E é então que tomam boas resoluções. Ok? Chegou do outro lado, viu outras verdades, tudo se encaixou, ele tem que tomar decisões, tem que saber, olha, qual lado do muro eu vou estar, e ele toma boas resoluções. Compreendem que para ir a Deus não há senão uma senha. Já tratamos disso aqui. Chama-se caridade. E caridade tem que ser para os outros. E quando você está fazendo caridade para os outros, você está fazendo para si mesmo. Porque você está ganhando. Então, a senha é essa. Caridade. Todas as religiões, caridade. Isso é o que salva. Caridade, caridade, caridade. Já vimos, já estudamos isso aqui. Ora, não há caridade sem esquecimento de ultrajes e de injúrias. Não há caridade com ódios no coração e sem perdão. Agora a nossa responsabilidade está aumentando. Porque não posso reagir naquele momento através da emoção. Eu tenho que usar a razão usando a emoção. Então alguém me deu um tapa, eu já dou um murro. Isso ele está esperando para ele também dar outro murro. Mas se você joga uma palavra doce ou tem um comportamento diferente do dele, ele fica chocado e até ele mesmo para. Coisas mais ou menos assim. Então, por um esforço inaudito, olham aqueles que detestaram sobre a terra, mas ante essa visão, sua animosidade desperta. Revoltam-se com a ideia de perdoar. Isso lá no invisível. E mais ainda com a de se abdicarem, deixarem de lado, de si mesmos. Sobretudo a de amarem aqueles que talvez destruíram sua fortuna, sua honra, sua família. Entretanto, o coração desses infortunados está abalado. Eles hesitam, vacilam, agitados por esses sentimentos contrários. Se a boa resolução vence, pedem a Deus, imploram aos bons espíritos
que lhes deem forças no momento mais decisivo da prova. Ora, quando um espírito, ou quando um ser, ele reconhece que ele tem que, para se melhorar, ele tem que perdoar, ele tem que ser caridoso, e isso ele tendo conhecimento do outro lado, ele faz boa resolução. E aí o que é que acontece? Cada um de nós, todos nós, inclusive você fez todo uma... Primeiro tem o seguinte: você, para estar aqui encarnado ou encarnada agora, neste momento, você deixou bilhões de outros para trás desencarnados que queriam encarnar, porque sabem que só através daqui é que conseguem evoluir melhor, mais rápido, solidamente. Então, queriam, e você, por merecimento, foi o escolhido, foi permitido. Mas até isso acontecer, você teve que passar por toda essa quadro, essa fase de compreensão, de estudo, de assistência, de tratamentos, até se conscientizar e começar a fazer um programa de reeducação para aquilo que você precisava. Tinha que se reeducar. Então eu passei a ser consciente. Então vou agora fazer uma programação dentro de tudo que eu sei para que eu possa recuperar. Ah, eu fiz mal assim, eu fumei, eu bebi, eu sei o que for, tal, então eu quero voltar com essas mesmas coisas, porque eu agora vou lutar e vou vencer quando chegar lá, quando estiver lá. Esse programa que você faz vai para a instância maior. A instância maior tendo acesso a futuros, tendo acesso às suas realidades, aos seus pesos, tudo. Faz a avaliação, também vai para Jesus, e Jesus vai e vê seu nome. Não, Altair, você não tem condições de passar por isso que você está pedindo. Isso aqui está tudo cortado. Agora, você vai fazer isso, você vai passar. Porque eu só vou mandar você, porque o Pai só quer que sejam desafios que você vai vencer. Você não vai para ir para lá para perder, não. Você vai para vencer. E aí é liberado, os outros ficam lá, esperando a oportunidadezinha, certo? Mas tem um administrador, tem um encarregado, um desses anjos guardiões, ele é encarregado da sua programação que está lá. E nós viemos, né? Você veio. Quando você está aqui, você tinha problema do fumo, então você caiu no fumo. Mas você começou a lutar, lutar, e chegou um momento que você venceu. Não, eu não fumo mais, ninguém me toca, e pode fumar 10 mil cigarros aí na minha frente que eu não estou nem aí mais. Passou, venceu. O que é que acontece? Aquele responsável, o seu anjo da guarda, um dos, ele vai e identifica que, não, fulano passou. Uma vez que passou, já está cancelado, ele mesmo que cancela, está cancelado essa programação, ele não passa mais por essas dificuldades. Então pega o próximo problema dele e joga para ele. Ah, é o álcool? Você agora vai ser o álcool. Porque você mesmo pediu e agora você pode, porque você vai lutar contra uma coisa só e você tem mais chance de vencer do que se estivesse lutando contra duas. Então tem toda uma programação administrativa perfeita para que você vença. O único problema está em você. Porque você ou tem mais conhecimento e começa a lutar você mesmo conscientemente contra aquilo que está te prejudicando e está dentro da tua programação que precisa para você vencer, ou então você demanda. E se você demanda, o prejuízo é grande. O prejuízo é grande. Continuando. Enfim, depois de alguns anos de meditações e de preces, olha aí, o espírito se aproveita de um corpo que se prepara na família daquele que detestou. Aí tem esse detalhe que nós não falamos, né? Certamente você faz a programação e você vai voltar numa família onde
estão lá inseridos aqueles que você detestava. Dentro do nosso exemplo, que nós vimos mais atrás. E pede aos espíritos encarregados de transmitirem as ordens supremas para ir cumprir sobre a terra os destinos desse corpo que vem de se formar. Qual será, pois, a sua conduta nesta família? Ela dependerá mais ou menos da persistência de suas boas resoluções. O contato incessante dos seres que odiou é prova terrível, sob o qual sucumbe às vezes de sua vontade, se sua vontade não é bastante forte. Assim, segundo triunfe a boa ou a má resolução, será amigo ou inimigo daqueles no meio do qual foi chamado a viver. Por aí se explicam esses ódios, essas repulsas instintivas que se notam em certas crianças e que nenhum ato anterior parece justificar. Nada com efeito nessa existência pôde provocar essa antipatia. Para compreender, é preciso voltar os olhos sobre o passado. Ó cristãos, isso palavras de Santo Agostinho, compreendei hoje o grande papel da humanidade. Compreendei que quando mais produzis um corpo, a alma que nele se encarna vem do espaço para progredir. Todos nós viemos para progredir. É lei. Lei divina. Sabei vossos deveres e... ponha um grifo nessas palavras que nós vamos falar agora, ok? Colocai todo o vosso amor, lembra que já vimos? O amor é a cola do universo. Então, o amor em aproximar essa alma de Deus. É a missão que vos está confiada e da qual recebereis a recompensa se a cumprirdes fielmente. Vossos cuidados, a educação que lhe derdes, ajudarão seu aperfeiçoamento e seu bem-estar futuro. Pensai que a cada pai e a cada mãe Deus perguntará: que fizestes do filho confiado à vossa guarda? E aí? Se permaneceu atrasado por vossa falta, vosso castigo será o de vê-lo entre os espíritos sofredores. Qual é de vocês, ou será que você quer ver seu filho sofrendo? E por sua vez, seu filho que sofre hoje, mas mesmo assim, se ele é ingrato hoje, ele pode ter um filho lá na frente que vai ser ingrato com ele também. Que pode ter um bisneto que vai ser ingrato com ele, e o bisneto pode ser até você mesmo, que foi o próprio filho, o próprio pai do filho cujo filho foi ingrato com ele. Veja que está tudo interligado. É uma engrenagem bem perfeita. Então, vós mesmos, atormentados de remorsos, pedireis para reparar vossa falta. Solicitareis uma nova encarnação para vós e para ele, na qual o cercareis de cuidados mais esclarecidos e ele, cheio de reconhecimento, vos cercará de seu amor.
Imagina o seguinte, nós quando botamos essa carne física, esse corpo físico, nós esquecemos os nossos passados anteriores, de existências anteriores. Imagine que alguém numa outra existência lhe matou. E você sabe. Então você volta e volta na mesma família que essa pessoa. E ele é seu filho. Mas ele foi quem tirou sua vida. E você passou a saber? Sorte que nós não sabemos, porque senão esse filho não tinha chance na sua mão. Mas, por misericórdia de Deus, nós viemos esquecido tanto o pai quanto o filho de que foram inimigos em vida posterior. Então, os cuidados que este pai vai dar para aquele filho que tem raiva, que tem ódio, etc, ele ama tanto que vai modificando tudo. Vai modificando. Mas, enquanto encarnado, eles não sabem. Até o dia que ambos chegam do outro lado. Quando chega do outro lado, aparece. Mas como é que o filho vai ter mais ódio do pai? Porque o pai, ou a mãe, porque foi tanto amor, tanto carinho, que desfez toda aquela bagunça anterior. É tudo muito bem orquestrado. Mas há muitas dentre vós, em lugar de arrancar pela educação os maus princípios inatos de existências anteriores, devolvem esses mesmos princípios por uma fraqueza culposa ou por negligência. E mais tarde o vosso coração, ulcerado pela ingratidão de seus filhos, será para vós, desde essa vida, o começo da vossa expiação. Ou seja, você não tratou, negligenciou de pequeno, etc, mas na frente você sofrerá com seus filhos. E já é uma expiação para você. Ainda encarnado. Já encarnado, nessa encarnação. Imagine ter que vir numa outra, junto e expiar. A tarefa não é tão difícil como poderias crer. Não exige o saber do mundo. O ignorante, como o sábio, a pode cumprir. E novamente, o Espiritismo veio facilitá-la em fazendo conhecer a causa das imperfeições do coração humano. Desde o berço, a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz de sua existência anterior. É a estudá-los que é preciso se aplicar. Então, se vai observando desde pequeno, é preciso o pai estar atento, a mãe estar atenta, de pequenininho, está ali. Tá? Tem que tomar um cuidado. É aquele filho que pula do berço e fica deixando a irmã gêmea chorando dentro do berço. A gente já tem que prestar atenção. Tá? Então, todos os males têm seu princípio no egoísmo e no orgulho. Espreitai, pois, os menores sinais que revelem os germes desses vícios e espelhai-vos em os combater. Não, empenhai-vos em os combater sem esperar que lancem raízes profundas. Não deixe crescer, porque senão depois vai ficar complicado. Fazei como o bom jardineiro que arranca os maus brotos à medida que os vê despontar sobre a árvore. Se deixais se desenvolverem, o egoísmo e o orgulho, não vos espanteis de ser mais tarde pagos pela ingratidão. Deus não faz provas acima das forças daquele que a pede. Acabamos de falar isso um pouco mais atrás. Não permite senão aquelas que podem ser cumpridas. Falamos disso atrás. Tá? Se não se triunfa, não é, pois, a possibilidade que falta, mas a vontade, porque quantos há que, em lugar de resistir aos maus arrastamentos, aí já está falando do espírito da criança, etc, do ser que cresceu, né? Em vez de se resistir ao mau arrastamento, neles se comprazem, neles gostam e entram. A estes estão reservados os prantos e os gemidos em suas existências posteriores.
Por isso que perguntamos no início, o que é que você quer fazer da sua vida? Nós estamos chamando. Nós estamos chamando, ei, vem para o lado de cá, vem para aqui. Aqui é um lugar, aqui é o lado da felicidade, você vai se dar bem, tudo vai se dar certo para você. Mas você tem que estar do outro lado, então vai ranger os dentes e vai ter prantos, vai chorar. Grifado. Importa não falir murmurando, se não se quer perder-lhe o fruto e ter que recomeçar. Você vai, começa a remangar de tudo e lá vai e reclama de todo mundo, reclama de tudo e tal, e tal, e tal. Vai ter que começar tudo de novo. De todas as provas, as mais penosas são as que afetam o coração. Alguém suporta com coragem a miséria e as privações materiais, mas sucumbe ao peso dos desgostos domésticos, esmagado pela ingratidão dos seus. É a pungente angústia essa. É uma pungente angústia essa. Mas que pode melhor, nessas circunstâncias, revelar a coragem moral que o conhecimento, ciência, conhecimento das causas, conhecimento, palavra-chave. Conhecimento das causas do mal e a certeza de que, se há extrema aflição, não há desesperos eternos. Tudo bem, você quer sofrer? Continue fumando, bebendo, matando, etc. Ou negligenciando a educação. Então, não tem problema, quem vai sofrer é você. A única alívio que se tem é que um dia acaba, um dia se cansa. Seria melhor que ninguém sofresse, que parasse. Não, eu estou consciente e daqui não sai, daqui ninguém me tira. Eu estou no bem, eu estou no certo e não vou mais. Ok, mas continue no bem ruim, sofrendo, e vai continuar sofrendo por 1, 2, 3, 4 encarnações. Agora, você vai passar mais 400, 500 anos, porque você vem numa, passa 100 anos, vem noutra, passa 100 anos, vamos dizer que é 400 anos, sofrendo. Até o dia que cansa, que é como acontece no invisível. Se vai para aquela tropa dos que sofredores, estão lá e haja sofrer. Um ano, um dia, são anos. Às vezes você lá passa séculos ali sofrendo. Até o dia que, ai Jesus, por que eu sofri tanto? Aí Jesus aparece. A luz aparece e te resgata. Né? Chega o dia. Vai chegar. Pode ser logo, pode demorar. Escolha, você continua sendo o que escolhe. Não bota a culpa em Deus, nem em Jesus, nem em ninguém, não. O culpado somos nós mesmos. Que mais consolador, mais encorajador que esse pensamento de que depende só de si, de seus próprios esforços, abreviar o sofrimento, destruindo em si as causas do mal. Mude, crie coragem, atenda seu pai, sua mãe, seu irmão, seu tio. Olha, bota a cabeça para frente, não, eu estou errado, ali está certo, então eu assumo ali. Simples. Mas para isso é preciso não deter o olhar sobre a terra e não ver senão uma única existência. É preciso se elevar, planar no infinito do passado e do futuro. Então a grande justiça de Deus se revela ao vosso olhar. E esperais com paciência, porque entendeis o que vos parecia monstruosidade sobre a terra. As feridas que nela recebeis não vos parecem mais do que arranhões. Quando você tem conhecimentos, você é tolerante, você arruma as desculpas, principalmente para os outros. Só não arrume para você, mas arrume o alívio para si próprio. Arrume o alívio para si. Não, estou sofrendo agora, mas é questão de tempo. Isso passa, tudo passa. Nesse golpe de vista lançado sobre o conjunto, os laços de família aparecem sob sua verdadeira luz.
não são mais laços frágeis da matéria reunindo os espíritos. Quer dizer, nós não nos reunimos em família assim ao acaso, perdido, aí só foi a transadinha que papai deu com mamãe e nasceu o neném, e ali veio na sorte. Não, não é isso, porque aquele espermatozoide veio na sorte. Não, até isso mesmo também, aquele já está preparadozinho, olha, aquele é explosivo, os outros vão abrindo caminho para ele, é aquele que vai, porque quimicamente, tecnicamente, ele foi preparado para fecundar aquele corpo, ser aquele corpo que é necessário para aquele trabalho na existência, naquela existência. Então, nada é por acaso. Que se perpetuam e se consolidam em se depurando em lugar de se romperem. Em lugar de se romperem. Pela reencarnação. Bateria tá fraca. Eu tenho uma linha aqui. Os espíritos que, à semelhança dos gostos, a identidade de processo, de progresso moral e a afeição levam a se reunirem, formam famílias. Esses mesmos espíritos, em suas migrações terrestres, procuram-se para se agruparem como fazem no espaço. Daí nascem as famílias unidas e homogêneas. E se, em suas peregrinações, estão momentaneamente separados, reencontram-se mais tarde, felizes com os novos progressos onde cada um adquiriu. Ok? Este foi o nosso assunto sobre a ingratidão dos filhos e os laços de família. Aqui dentro tem um cabo. Aqui atrás na. Só um cabo? Não, isso é para colocar dentro aqui. É. Longo ele? É. Sempre aparece uma coisinha para que a gente fique. Nós vamos continuando. Vamos logo para a nossa introdução, que nós temos tempo, sobre o perispírito. Nós vimos nos estudos posteriores algumas coisas sobre o perispírito. E algumas coisas foram faladas pelo espírito Atanagildo, apresentado por Ramatiz, como já falamos. E foi feita uma pergunta para ele, e esse aqui serve como uma introdução para o que nós vamos ver hoje, que já foi dado. Então esse é pão para os novos. Segundo o espírito Atanagildo, ele tem insistido em dizer que não se alcança santificação, nem genialidade, como por mágica ou ociosidade mental. Você está lá parado, só isso lá, e aí você fica sábio, vira santo. Isso não existe. Se não houver trabalho, não rola, não anda. Sem dúvida, a Terra é uma escola primária, segundo ele, de educação espiritual. E ai daqueles que desdenham seus valores educativos. Lembra que nós falamos, né? Nós estamos sempre reencarnando para nos reeducarmos, realinhar as energias negativas que nós
desequilibramos em energias passadas, em processos passados, vidas anteriores, e nós precisamos reeducar. E a reeducação dessas energias é exatamente isso que a gente faz todos os dias. A coisa boa, a coisa, pelo menos principalmente no planeta que nós estamos, na situação que nós estávamos, que estamos saindo, que é as dualidades. A coisa boa, a coisa ruim, a coisa certa, a coisa errada. Então, todo mundo, pela razão, pela lógica, sabe que deve saber o que é certo e o que é errado. Isso está dentro de nós, nós sabemos, mas nem ligamos. Tá? Mas, com conhecimento, você começa a se enquadrar. E é isso que ele menciona. Ai daqueles que não ligam para isso. Não ligam para isso. Desdenham seus valores educativos. Na crença errada, ou na crença ingênua e errada, de que depois irão desenvolver todos os seus poderes no além. Tá? Muitos de nós pensam aqui, não, tudo bem, eu aprendi no meu segmento que eu estou aqui, não preciso fazer nada, eu estou salvo. Jesus derramou o sangue dele para me salvar, eu não preciso fazer, eu posso fazer o que quiser e tal, tal. E quando chegar do outro lado, olha, vou dormir, ou então vou ficar guardando, ou então vou ficar trabalhando, cada linha tem o seu segmento, cada um acha o que acha que é, aí quando chega do outro lado não é desse jeito, e aí? Porque do outro lado vai ter que trabalhar também. Tá? O fluxo é totalmente diferente desse nosso, mas é bem parecido. Bom, é claro que muitas criaturas no mundo estão ligadas pelo catolicismo, pelo protestantismo, pelo espiritismo e círculos esotéricos. Olha que agora entrou mais um, né? Somente esotéricos. Então muitos de nós estamos, cada um ligados no seu segmento, cada um, não tem nada de errado, você vem de uma família que tal, e está ali, outros debandam, outros se esclarecem, cada um muda e sai tocando, não tem nada errado. O problema está na continuação. Mas você, por estar ali, acha que já alcançou tudo, porque não precisa mais de nada, é só ir à igreja, rezar e depois pode fazer tudo errado que está certo. E se desinteressam de qualquer estudo ou leitura aproveitável, que lhes desperte outros valores, além da contemplatividade da tradição, porque o tempo todo é tradição. Fica legal, aí quando chega do outro lado se desilude. Mas eu pensei que não fosse assim, eu não achou errado, meu filho, agora tem que correr atrás do prejuízo. Esse foi um ponto. O outro ponto é, estamos avançando, hein? Se credes realmente que todo, aí então agora, lembrei, agora ele está relacionado com o fato de que ele mencionou que o bendito perispírito também tem órgãos, são os mesmos órgãos que o corpo físico tem. Você sabe quais são os órgãos do corpo físico. E o perispírito, que é um corpo intermediário entre você e o corpo físico, você é o espírito e o corpo físico, ele também tem os mesmos corpos. Na realidade, eles são os corpos originais. E o que nós temos aqui no corpo físico são as réplicas, são as cópias desses órgãos originais. Eles são delicadíssimos. E o que nós fizermos usando o nosso corpo aqui na Terra, eles estarão sendo prejudicados ou estarão sendo beneficiados lá. Certo? Você faz seus exercícios regulares, estou precisando voltar. Exercícios regulares. Se você toma cuidado com a sua alimentação, etc, e também com seus pensamentos, etc, você está fazendo com que ele tenha energias, esses órgãos estejam com energias benéficas. Mas se é ao contrário, falamos agora há pouco, cigarro, drogas, álcool, sexo desregrado,
tem uma infinidade de crimes, etc. Tudo isso aí negativo. Então, esses órgãos aqui na Terra sendo utilizados de forma desequilibrante, eles estarão prejudicando o perispírito. E o perispírito sendo prejudicado, quem vai ser prejudicado? Você. Mas, tanto é que nós estamos estudando a origem oculta das doenças, que vem do perispírito. Já começamos a estudar isso. É claro que os mais novos aparentemente não estão entendendo tanto. Mas nós estamos estudando exatamente isso. Bom, a pergunta, só são 2 perguntinhas pequenas. A pergunta dessa semana, hein? Nessa semana não, nesta segunda, sexta-feira tem mais. Pergunta: o que nos informastes? Ele informou, o Espírito informou, né? Então o Espírito está perguntando relativamente à existência de órgãos no vosso perispírito, do Espírito, como sejam coração, fígado, estômago e intestinos, nos deixa algo intrigados, pois supunhamos que já estivesses isento de qualquer função fisiológica, em face de o vosso corpo ser espiritual. Saiu, morreu, virou luz. O seu corpo de luz. É isso que se fala, é isso que se explica, é isso que se diz. E ele diz, está errado. É luz sim, é luz se você está na luz. Esses órgãos delicados estão bem equipados, bem mantidos, etc, de coisas boas que você pode imaginar. Mas se é o contrário, não tem luz nenhumazinha não. Né? Como diz o dito popular, nequinha de pitibiriba. Não tem nada de luz. Muito bem, talvez nem tenha isso pelo sul. Então a resposta é, preliminarmente, cumpre-me lembrar-vos de que o meu corpo espiritual nada tem de excepcional. Ora, o corpo dele, pelo espírito, nada tem de excepcional. Em relação aos vossos, em relação aos nossos, senão a durabilidade. Ou seja, a única coisa que é mais do que a nossa é a durabilidade, porque o nosso é finito. Morreu, desmancha tudo. E o dele não desmancha. O dele vai seguindo, a durabilidade é bem maior. Pois é organização definitiva. Acresce que a nutrição perispiritual se exerce mais pelo fenômeno da osmose magnética. Bom, o que é a osmose magnética? Vamos dizer, para elucidar melhor, que a osmose seria uma solução solvente, pouco concentrada, que se desloca em direção a outra. Ok? Então, seria uma energia magnética menos concentrada que se desloca para uma energia maior. Isso é que o alimenta. Vamos melhorar essa situação. Já tratamos aqui. 90%, não lembro se é 80% ou 90% da alimentação do nosso corpo é de fluido cósmico universal. É a energia que está no cosmos. Nós não percebemos isso, mas nós estamos influenciados por essa energia. E nós nos alimentamos dela, 90%. 10% é o alimento que nós comemos. E dentro desses 10% do alimento que nós comemos, vamos pegar 10%, dos 10%, 98% é lixo. Nós nos alimentamos de lixo. Então, o que nos mantém em pé, saudável, vivendo, é a energia cósmica. Energia cósmica. Misericórdia de Papai do Céu. Mas se essa questão, como é que se a gente ficar um certo tempo sem comer, sem tomar água, a gente morre? Vai para o automatismo, que nós vamos falar já. Nós estamos no meio onde as leis são essas e nós não percebemos, e nós vamos acostumando com isso e vai. Mas tem pessoas que vivem sem alimento nenhum, só com a energia solar, dissipa-se na energia solar, mas tem gente que se alimenta só de água, tem gente que se alimenta de algumas outras coisas que eu nem sei, porque tem gente que está nos ouvindo, que vai dizer, senão eu sei de casos de pessoas que se alimentam somente de cheirar.
Não sei, cheirar eu nunca ouvi falar não, mas essas outras coisas sim. Tá? Bom, como também tem um exemplo, já isso aconteceu de um tempo atrás, muito tempo atrás, de uma pessoa que morreu, foi enterrada e 20 anos depois, quando tirou, estava do mesmo jeitinho que tinha sido enterrado. E era jovem. Então estava do mesmo jeitinho. Como se justifica isso, que manteve-se aquele corpo? Utilização de fluidos, de energia. Agora, para aquele caso específico, eu não posso dizer o que é que aconteceu. Mas só estou usando isso como exemplo que existem. Vamos usar uma palavra que normalmente se usa por aí de forma errônea. Mistérios de Deus. Embora mistérios são para serem descobertos à medida que nós vamos evoluindo. Continuando. No entanto, ok. No entanto, conforme o grau de materialidade do espírito recém-chegado da Terra chegando lá, ele exige recursos afins e grosseiros para atender ao seu metabolismo astral, ainda fortemente condicionado, olha a palavra, ainda fortemente condicionado às funções também grosseiras do corpo físico. Ou seja, nós fazemos tanto exercício, isso daí fazemos tanto, que o corpo e a nossa mente e o nosso dia a dia condiciona-nos nesse segmento, nessa forma. E aí nós também chegamos no mundo invisível, ainda querendo comer do jeito que nós comemos aqui, fazer as coisas do jeito que nós fazemos aqui, quando na verdade nem existe mais isso, o corpo não precisa disso, mas precisa ser tratado porque nós precisamos dar uma nova condição, um novo condicionamento para esse corpo que já não é mais físico denso. Ele é um físico sutil. Mais sutil. Não mais sutil que o espírito, mas menos sutil, mas muito mais sutil que esse corpo físico aqui. O perispírito é possuidor de um automatismo permanente. Olha, grave essa palavra. Automatismo permanente. Ok? Bom, vamos adiantando. Vamos dar um exemplo de automatismo permanente no corpo físico. Você pisca. Você pensa em piscar? Quando você está falando, fazendo negócio, enquanto você está fazendo, seja o que for, aí você para aqui porque eu tenho que dar uma piscadinha. Pisca e depois volta a fazer. Não, você vai fazendo e pisca. É um automatismo, certo? Se chama incondicional, acho que a palavra é essa. Sem você perceber. Então, um automatismo permanente, consequente da onda de vida que flui por ele e o alimenta. Automatismo esse que teve seu impulso inicial há muitos milênios, quando você começou no seu trajeto. Por causa desse poderoso impulso, que não só sustém coeso o perispírito, esse automatismo mantém o perispírito unido, quer dizer, as substâncias que compõem o perispírito unida, como tem aqui, torna-se sensível à sua memória etérica e alicerçada à consciência individual do espírito. Não é possível destruir-se essa delicada e importante organização. Não é possível. Então, isso é impossível destruir. Embora muitas almas delinquentes sofram horrores na terra e por isso se desesperem a ponto, às vezes, de pretenderem extinguir-se definitivamente como entidades conscientes, o suicídio, por exemplo, é um exemplo. Isto lhes é impossível com relação ao perispírito, em face de jamais poderem neutralizar a onda vital que se formou há tempo na maré da vida planetária. O perispírito é um organismo sábio que é capaz de corrigir, olha isso que nós estamos falando. Esse perispírito
é um organismo sábio. Olha, isso aqui é um organismo, né? O corpo físico. E ele também tem sua sapiência. Olha cá, pisca sem precisar pensar. Mas cada átomozinho, cada elétron que está nesse corpo físico é inteligente. As células sabem o que vão fazer. E elas fazem. Então, no perispírito, a mesma coisa. Se isso aqui é uma cópia imperfeita do perispírito, imagina se o perispírito é muito mais sábio. E o espírito é quem comanda tudo. Mas tem um detalhe. O perispírito é um organismo tão sábio que é capaz de corrigir quase todos os descuidos do espírito e obedecer docilmente às leis imutáveis que regulam o intercâmbio entre o mundo espiritual e o material. Um exemplo disso. Vamos supor que nós temos um computador e que colocamos um programa ali para fazer, seja lá o que for, determinadas coisas naquele programa. E eu estou digitando. E aqui eu cometo erros na minha digitação do que eu preciso. Mas o próprio computador que recebeu o programa, ele vai e modifica, ele vai consertando. Porque ele passou, dentro daquele sistema, ele é sábio, ele é automático. Automaticamente ele está corrigindo aquilo que eu estou fazendo de errado. E fui eu que o programei. E sou eu que sou mais inteligente do que ele. Entretanto, ele é inteligente também porque ele corrige aquilo onde eu erro. Então, essa é a relação perispírito. O espírito foi isso que ele quis dizer. Esse automatismo tão sábio e eficiente transfere-se para o corpo físico em cada encarnação do espírito, a fim de que possam ser controlados os fenômenos que podem dispensar o consciente. Olha aí, o piscar do olho eu posso dispensar o consciente, eu não preciso parar para pensar e piscar. Já vai e acontece. Alguém meteu o dedo dentro da minha ferida aberta, eu já puxo o braço, é inconsciente. Então, graças ao bendito perispírito. Então ele faz uma outra pergunta. Podeis explicar mais claramente esse automatismo do perispírito? E ele diz, para o compreender melhor, basta notar-lhes que, sob a ação do automatismo milenário do perispírito, o homem não precisa pensar para dormir ou andar. Nem precisa cogitar de promover a assimilação nutritiva e a produção de sucos ou hormônios, dispensando também o controle pessoal. O que é que ele quer dizer com isso? Quando você se alimenta, por exemplo, você não precisa dispensar tempo para saber, não, vamos pegar qualquer coisa. Bom, vamos entrar aqui no vegetarianismo, no veganismo, porque tem uma vegana aqui. Então, vai embloquear comigo, então vamos pegar aqui um melão. Quantos nutrientes não tem no melão? Então eu vou estar consciente aqui, não, você tal nutriente, você arginina, você vai para ali. Não, você melanina, você pega para cá. Você tá, não, o próprio organismo resolve a parada. E você é inconsciente, você está fazendo outras coisas. Isso é um automatismo e dado pelo perispírito. Fornecido pelo perispírito. Então, o controle pessoal dos fenômenos excretivos de toxinas, suores e substâncias perigosas à integridade física. Então, isso também, excretar as coisas que não prestam. Então, você não está pensando, não, aquilo não presta, você sai, isso aqui. Não. O próprio organismo resolve a parada. O vosso corpo, neste momento em que me comunico convosco, realiza centenas de funções sem que vos seja preciso interferir no fenômeno. Ou seja, isso está falando para você que está me ouvindo agora. Você está fazendo... aliás, você está me ouvindo e cozinhando. Para quem estiver fazendo isso, vendo o vídeo depois, vai estar, não teve tempo de estar ao vivo, vai estar depois ouvindo, cozinhando, forrando a cama e tal, e ouvindo e memorizando. Eu gosto muito de fazer isso, eu estou fazendo meu trabalho e estou ouvindo alguma coisa.
Então, não é assim? Graças a esta inteligência, graças a esta inteligente direção e capacidade de controle automático e milenário do perispírito, todos os dispêndios e recuperações de energia se efetuam sob elogiável disciplina e se destinam ao mais breve progresso e aperfeiçoamento do espírito. A prova da existência desse automatismo sábio do perispírito podeis tê-la durante o seu afastamento no processo de anestesia. Você toma anestesia e continua vivo. Os órgãos continuam funcionando. Quando cai a temperatura do corpo físico e diminuem as suas funções orgânicas, como se o patrão se afastasse do estabelecimento e os empregados negligenciassem no serviço. O conhecimento avançado dessa maravilhosa organização, que é o perispírito, do qual a maioria dos homens ainda ignora o alto valor, permite-vos solucionar muitos dos problemas, como paralisias, epilepsias, doenças desconhecidas e distúrbios nervosos, porque ele é realmente o principal organismo onde está sediada a onda da vida que flui pela constelação solar e depois através dos planetas e da Terra, para então se infiltrar pelos reinos inferiores, nutrindo o vegetal, o animal e o hominal. Convém que destaquemos a grande importância e preponderância do perispírito sobre o corpo físico, pois ele é a matriz, o molde, ou seja, a origem exata da organização de carne e o detonador de todos os demais fenômenos corporais projetados pela mente humana. Então, tudo vem do espírito, passa pelo perispírito, está organizado ali e ele se encarrega de mandar a informação para o corpo e no corpo vai ser definido e executado aquilo que é necessário para a melhoria do espírito. Eis porque em suas funções etéreo-astrais, no invisível, ele também possui coração, fígado, baço, rins, pâncreas, estômago e intestino de substâncias idêntica à do meio astral. Inclusive as reminiscências. Reminiscências seria recordação do passado, ou o que se mantém na memória, de alguns órgãos físicos já atrofiados e alguns novos projetos de acessórios orgânicos que servirão ao homem do futuro. Então, no perispírito, nós já temos, como o nosso corpo está mudando para a quinta dimensão, existem órgãos que nós não vamos precisar. Se nós quem estiver na quinta dimensão, quem estiver no mundo de regeneração, não vai precisar. Eles já estão sendo atrofiados. Ele já está com o DNA pronto, e o nosso DNA está pronto agora, foi modificado. Nós já não temos o DNA que tínhamos no ano passado, que tínhamos no ano atrasado. E nosso DNA está melhorado para a nossa próxima etapa, a nossa fase mais adiante. E já existem no perispírito órgãos que nós precisaremos no futuro. Daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, daqui a 50, daqui a 100 anos, não sei. Mas já está preparado no perispírito, para que nós utilizemos. De repente também daqui a um ano. Bom, a pergunta da próxima semana, ou da sexta-feira, será: certa vez, ao tocares ligeiramente neste assunto, empregastes a expressão queda específica do perispírito. O que quer dizer isso? Essa será a pergunta no qual nós responderemos, ok? Mas lembrando que nós falamos disso aqui porque nós precisamos para entender o que nós estamos estudando na origem oculta da doença, e eu peço que, ou nós pedimos que a doutora Lani, a doutora Candice, a doutora Eudelita, doutora Vitória, doutora Carolina, doutor Jurandir e todos os outros, tem mais que eu não estou mencionando agora,
e de outros elementos, deem atenção, porque nós precisamos desses conhecimentos para salvar vidas. Salvar vidas. Bom, seguindo, quantos? 15? Olha que beleza, ainda temos 15 minutos. Nós entramos no último assunto, que estamos tratando, é uma leitura agora, não vamos explicar, mas é a leitura. Nós estamos estudando, através do Espírito Ramatiz, o livro O Sublime Peregrino, na sua página 333 a 337, e que trata da prisão e o julgamento de Jesus. E ele responde a uma pergunta feita. Em face da ligação histórica do Horto das Oliveiras à vida de Jesus, poderias dar-nos algumas particularidades a esse respeito? Então vamos saber o que danado era o Monte das Oliveiras, ou o Horto das Oliveiras, que foi onde Jesus foi aprisionado, né? O Horto das Oliveiras, também conhecido como o Bosque das Oliveiras, ou Jardim de Getsemane, em Jerusalém, era um pequeno estabelecimento agrícola, onde se faziam as plantações experimentais dos mais variados tipos de flores e vegetais para o consumo caseiro e as aplicações terapêuticas, além do cultivo de especiarias para o condimento industrial e o consumo caseiro. Ali se desenvolviam sementes, mudas e espécies vegetais provindos de quase todas as partes do mundo, desde o Ceilão, Egito, Armênia, Pérsia, Índia, Gália, Síria, Grécia e até de Roma. Mas a espécie mais cultivada era a oliveira, que produzia a oliva ou a azeitona, da qual se extraía o azeite de oliva pelo processo das prensas primitivas. As oliveiras davam bom resultado para os arrendatários do Horto de Getsemane, e que na época de Jesus era tributo da família de Gesiel, seus contemporâneos e velhos amigos da Galileia. Ambas as encostas do horto eram cobertas de um pequeno bosque dessas árvores, de sombra agradável a muitos forasteiros que acompanhavam pelas suas imediações. Desde a granja, distante um tipo de pedra da entrada do bosque, todo o terreno disponível estava crivado de caminhos e canteiros, onde desabrochavam mudas e sementes de flores e vegetais separadas das especiarias picantes, aromáticas e amargosas. Bem, entre as flores formosas e os canteiros de especiarias exóticas e odorantes, Jesus descansou seus últimos dias do mundo, quer preparando-se para o arremate trágico e messiânico de sua obra, como a despedir-se da própria natureza que ele tanto amou. O Senhor concedeu-lhe o ensejo de gravar na sua retina espiritual e antes da crucificação os contornos familiares das montanhas, dos caminhos e dos lagos, que lhe serviram de tribuna para a prédica do Evangelho da redenção humana. Então, ele faz a pergunta, outra pergunta. Como se sucederam os últimos dias de Jesus no Jardim das Oliveiras? Quais as semelhanças com a narrativa dos evangelistas? Lembre-se que nós estamos tratando de elucidar coisas que estão assim meio conturbadas no livro sagrado no Ocidente, que nós chamamos de Bíblia. Na quinta-feira, Jesus foi beneficiado com a presença de alguns amigos fiéis, que o visitaram apreensivos e pesarosos pelo que poderia lhe acontecer de grave, pois as notícias na cidade eram desagradáveis. Entre eles
vieram Simão de Betânia e o seu parente Eleazar. Eleazar era irmão de Jesus, né? Um dos irmãos de Jesus. Mensageiros fraternos de Maria Sara, Maria de Magdala, Verônica, Joana, talvez essa seja Joana de Ângeles, Salomé e outras mulheres que desejavam visitá-lo no seu retiro de Getsêmani, ansiosas para acalmarem seus corações aflitos ante os boatos assustadores. O mestre então pediu a Simão para explicar que ele se retraía a qualquer contato muito emotivo e sentimental, pois sentia-se debilitado em suas forças psíquicas e se preparava para os acontecimentos vindouros. Simão procurou animá-lo com argumentos positivos, otimistas, mas Jesus insistiu que a sua hora era chegada, pois em breve seria levado diante do tribunal da justiça do mundo, para dar testemunho de sua vida e confirmação de sua obra pela salvação da humanidade. Recomendava lembranças a Marta, fiel e querida companheira, que se achava gravemente enferma em Betânia. Despedia-se de todos os amigos por intermédio de Simão e predizia um feliz encontro para mais tarde no reino de Deus. Simão tinha os olhos rasos de lágrimas, fitando Jesus com pesarosa ternura, pois bebia-lhe os gestos e as palavras. Era criatura de coração magnânimo e de elevada condição espiritual, certo de que se despedia para sempre do seu benfeitor e generoso amigo. Jesus não quis prolongar aquele encontro terno e pesaroso. Enlaçou afetuosamente Simão e Eleazar e puseram-se a caminhar em direção ao portão da granja, o qual se abria para os lados do Vale do Cedron. Tinha vários lados que ele menciona e nós não destacamos. Após sentidos abraços de que também participaram Pedro, João, Tiago e Tomé, então separaram-se os velhos amigos de Betânia. Ao longe, Simão e Eleazar ainda acenaram mais uma vez e depois desapareceram rumo a Jerusalém. À tarde, inesperadamente, chegaram Nicodemos e José de Arimateia, cujas fisionomias preocupadas revelavam más notícias. Sem esconderem o seu estado aflitivo, comunicaram ao mestre que a sua prisão estava por horas, e se até o momento não o haviam prendido, fora devido ao receio do sumo sacerdote, que temia a reação pública da multidão que muito estimava. Isso está em Mateus, capítulo 21, versículo 46. Ademais, todos os membros componentes da pequena corte do Sinédrio haviam sido substituídos e acrescidos os suplentes jovens. Olha, isso mais ou menos acontece hoje em dia ainda em alguns lugares. Não? Tirou os velhos e colocou suplentes jovens. Juízes da simpatia de Caifás, que assim eliminava, ainda escolheu os que iriam ficar do lado dele, que eliminava quaisquer adesões a Jesus, na probabilidade do seu julgamento. O velho Anã e Caifás, seu genro, dispunham de farta messe de provas contra ele, colhida dos falsos testemunhos comprados a peso de ouro e fruto das delações obtidas sob terríveis ameaças. Jesus devia afastar-se de Jerusalém o mais rápido possível, pois apesar da lisura e do decoro dos juízes do Sinédrio, o julgamento seria efetuado sob a influência matreira e aguçada da família de Caifás. Jesus poderia salvar o rabi ninguém poderia salvar o rabi da Galileia, a não ser o sumo sacerdote, coisa impossível, pois este desejava-lhe a morte a qualquer preço.
Fontes oficiais haviam informado que Pôncio Pilatos já estava se convencendo de que o fracassado movimento sedioso dos galileus teria sido contra as autoridades romanas. Jesus ouviu as trágicas notícias de José e Nicodemos, ambos juízes íntegros do Sinédrio, que lamentavam a impossibilidade de voltar, e agradeceu pelo seu afetuoso interesse, sem demonstrar qualquer pesar ou ressentimento por aqueles que o queriam matar, exclamou numa voz terna e de compreensivo perdão. Palavras de Jesus. Obrigado, amigos meus. Não temam a morte. Olha, isso é forte, hein? Não temam a morte. Não só Jesus. O problema são nosso. Né? Quantos não temem a morte? Quantos? Né? E diz, não, eu estou aqui na frente, mas quando chega na hora, fica saindo de lado. Nem como ela venha, porque vejo que passarão os homens, mas as minhas palavras permanecerão. É preciso que o Filho do Homem dê o sangue pela salvação do próprio homem, que a submissão à morte seja o preço e a força da própria vida, pois a luz do Espírito ilumina a sombra do corpo. A luz do Espírito ilumina a sombra do corpo, e faça brilhar a sua luz. Minha hora é chegada, pela vontade do Pai que está nos céus, mas não se fará pela obstinação dos homens, ou seja, pela afeição excessiva dos homens. Não é por conta dos homens que se faz, é por conta do Pai que se faz. Porque Jesus poderia desaparecer, ele tinha conhecimentos para isso. Ele poderia desaparecer aqui e aparecer ali. Ele tinha o dom da desmaterialização. Como hoje a ciência já está fazendo, Jesus podia fazer. Quantas vezes ele não fez isso? Desapareceu aqui e aparecia no outro campo. E quantos outros seres, depois de Jesus, não fizeram isso daí? Ainda que vos separeis de mim pela carne, eu permanecerei convosco em espírito, porque o templo do Senhor estará por toda a terra, e o seu altar em todos os corações. Isso continua acontecendo até hoje. Quando qualquer um de vós me buscar, eu ali estarei, porque eu vou em nome de meu Pai, e em seu nome eu voltarei. Aconchegaram-se ao portão da granja, enquanto os demais apóstolos ficavam à distância, e ali se abraçaram na mais terna despedida entre corações amigos. Isso foi essa parte que se passou lá no Monte das Oliveiras, na Horta das Oliveiras. E peço-lhes que prestem atenção nessas palavras, nessas coisas que foram passadas por Jesus, porque aí tem vários ensinamentos, várias coisas, não só tratou disso. Lembre-se que ele não entregou ninguém ali. Nós vimos no último estudo que Jesus não entregou Lázaro. Nunca teve essa história. Lázaro não, Judas. Nunca teve essa história. Então, tem meio mundo de coisas nesses estudos e nisso aí agora que nós precisamos refletir mais. Ok? Como o nosso tempo está, nós temos que dar prosseguimento. Então, nós vamos fazer nossa prece final e desejar que nós estaremos juntos novamente na sexta-feira que vem, porque na sexta-feira nós voltamos aos estudos das sextas normalmente. Ok? Vamos lá então. Mestre amigo Jesus, agradecidos estamos por esse momento feliz de novo aprendizado, de mais descobertas. Te agradecemos por estarmos conosco constantemente. Te agradecemos por nunca ter aberto mãos de nós.
derrama sobre nós, Senhor, que vos pedimos humildemente o manjar de vossas luzes, o hino, a melodia, a clareza, o dom maior, da bem-aventuranças que nos presenteastes, que nós possamos praticar aquilo que já aprendemos na teoria, que nós possamos rememorar que este é o momento de fazer, de pôr em prática nossa reforma íntima. Que nós possamos, Senhor, reconhecer e aceitar, mesmo naqueles momentos difíceis, que parece que tudo está e vai desmoronar, que a caridade é sempre maior e que é o que nos leva adiante. E temos em vós o nosso exemplo. E temos em nós o teu exemplo. Abençoa, Senhor, a todos aqueles que estão necessitados, embora já saibas, mesmo antes de nós solicitarmos. Cuida de nós. Gratidão. Gratidão, Frei Galvão, por estar conosco aqui, sempre. Sendo assim, damos por encerrado o nosso humilde estudo na noite de hoje. Jesus sempre, Jesus sempre, Jesus sempre. Paz e luz eternas para todos, para você.